Sejam muito bem-vindos a mais um Empoderação. Estou muito contente com a participação de vocês aqui. Muito obrigada. Aqui, como vocês sabem, é um espaço de escuta ativa, de troca de conhecimento, de informação e principalmente de fortalecimento das mulheres pretas. Um quilombo urbano, somos aquilombadas aqui, como já posicionei para vocês algumas vezes. E hoje a nossa conversa, ela é também sobre potência, legado e principalmente futuro, sobre como as juventudes negras, periféricas e diversas estão usando a educação, a ciência, a tecnologia e o ativismo para transformar realidades e romper com ciclos históricos de exclusão. Você está no Empoderação. Fica comigo. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou dar boas-vindas aqui às minhas convidadas. Tenho aqui Caroline Oliveira, física formada pela Unisul. Concluiu a graduação aos 19 anos. Quantos anos você tem, Caroline? Agora eu tenho 20. Então, gente, é isso. Ela é estudante de Ciências Matemáticas e da Terra pela UFRJ e atua como divulgadora científica desde 2021, sendo conhecida nas redes sociais como Astrolinks. Isso. Dedica-se à democratização do conhecimento científico, desenvolve o projeto Alcançando Estrelinhas, que apresenta a astronomia e ciências espaciais de forma acessível para estudantes, e também trabalha na escrita do livro dela, que a gente vai saber daqui a pouquinho mais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui. É um prazer recebê-la, um grande prazer. E também está Luiara Franco. Luiara, muito obrigada. A Luiara é diretora executiva do Instituto Marielle Franco, formada em Educação Física pela UERJ. Ela atua na preservação do legado e da memória de Marielle Franco, fortalecendo ações de educação, justiça social e defesa dos direitos humanos. Luiara, que bom recebê-la aqui. Obrigada, muito obrigada pelo espaço, feliz de estar aqui. Estou muito contente por vocês terem aceito o convite. E essa foi a minha apresentação, né? O que vocês mandaram pra gente enquanto mini vídeo. Mas agora eu quero saber por vocês, na sua trajetória, Luiara, o que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Soubessem, né? Enfim, obrigada de novo pelo espaço. Eu acho que a mini bio tá bem resumida, né? Mas é isso, eu sou filha de Marielle Franco, é uma coisa que me atravessa, né? Enfim, nos últimos praticamente 8 anos, a gente tá aí no marco de quase 8 anos do caso. Então, a minha vida hoje é preservar e continuar com o legado da minha mãe. Mas, para além disso, né, eu sou formada em Educação Física. O exercício me salvou e me salva até hoje, né? É um lugar que eu consigo organizar meus pensamentos e ter como terapia, né? Eu acho que quando a gente está falando de juventude do futuro, é algo muito caro a saúde mental da juventude negra. Então, acho que para além do ativismo político, hoje aqui tá falando com você, como costumo bem brincar, não só a Luiara Franco, mas a Luiara Francisco, que tá continuando, né? Enfim, com esse legado e tem outros sonhos também, né? E outras vontades. Sim. Então, acho que seria isso. Ok, e você, Caroline? Aliás, como você quer que eu te chame? Caroline, Caroline pode ser. mesmo? Ah, então tá. Então vamos lá. Então, eu prefiro que as pessoas se lembrem justamente pelo que eu tentei e tento fazer por elas, que é sempre divulgar a ciência de forma acessível, de forma lúdica, de forma que as pessoas entendam, sem parecer uma coisa massiva, sabe? Porque a gente fala de ciência e as pessoas logo imaginam cálculos, imaginam uma sala de laboratório fechada com várias pessoas. Exatamente. Ou até mesmo com vários homens, né, correndo pra lá e pra cá, fazendo cálculos, anotando no quadro, misturando fórmulas. Então eu quero simplificar a ciência, né? Primeiramente mostrar que ela é acessível, mostrar que ela não precisa ser difícil, mostrar que ela tá ali disponível para todos, independentemente da sua cor, do seu gênero, do que você faz, da sua idade, inclusive. Então, essa é uma das partes mais fortes que eu tento, né, e quero continuar tentando deixar, que é a acessibilidade na ciência. E como você faz isso? Porque você é jovem, né, conhece a linguagem dos jovens. Como fazer aí essa tradução?
Então, na maior parte das vezes que eu faço, por exemplo, uma postagem ou algum vídeo, por exemplo, eu tento ali traduzir aquilo que eu vejo em artigos científicos, em manchetes, em reportagens, por exemplo, e tentar traduzir de forma que aquilo não resuma a informação, né, que fique ali carregado com a informação científica de fato, mas que também fique num tom mais informal, num tom mais do dia a dia e num tom que geralmente até uma criança vai entender, ou uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade, sabe? Então essa parte aqui da tradução, embora ela seja uma das partes mais difíceis da divulgação científica para mim, eu acho que ao mesmo tempo é a mais gratificante, porque quando você consegue transformar aquelas informações, ela fica literalmente mais acessível para mais pessoas. Então quando eu vejo que o público está entendendo e principalmente está gostando daquelas informações que geralmente não são tão acessíveis no dia a dia, de repente na TV ou no rádio, enfim, eu acho que é um sentimento muito bom que fica, sabe? De que o pessoal tá aprovando e principalmente tá entendendo aquilo que eu tô passando. Luiara Francisco. O que significa ser jovem, ser negra e diversa no Brasil hoje? Hoje significa passar por muitas situações, né? Enfim, difíceis. Como aquele papo que a gente estava tendo um pouco aqui antes de começar a gravação. Como que os desafios, né, enfim, discurso de ódios tem aumentado, e ser mulher negra, diversa, né, enfim, tem uma frase que minha mãe costuma falar que nós somos diversas, mas não dispersas. E eu acho que ser uma mulher negra, jovem e diversa é estar sempre atenta e não se dispersar com outros assuntos, enfim, estar sempre alerta, sabe? E pensando no outro, no próximo, né, e sempre no futuro, pra juventude, E aí o Francisco é engraçado, né? Que as pessoas... Tem muita gente que não sabe do Francisco. Acha que o Franco que é o nome... Que é o sobrenome mesmo. Mas tem Franco no sobrenome? Não, o Franco não. O Franco é essa persona, essa figura pública aí que minha mãe que... Enfim, não gostava muito do Francisco. Tentava abreviar também. Aí ficou o Franco. Mas aprendi com ela, né? Que ser uma mulher negra é... não abaixar a cabeça, tá sempre de cabeça erguida, tá sempre lutando e pensando no coletivo, né? Enfim, a gente tá pensando aqui na coletividade, no futuro. E ser uma mulher negra jovem hoje, acho que se resume a isso, sabe? É pensar em soluções que outras pessoas, enfim, que o Estado, enfim, que acho que qual mecanismos não tem hoje, sabe? E você, como jovem, com brilho no olhar, né? Você carrega aí um pouco da história da sua mãe, né? Embora você seja Luiara Francisco, sim. Mas você tem aí muito da trajetória dela, né? Perpassa por você. Como carregar tudo isso? Porque enquanto mulher por si só, a gente já traz muitas coisas. E você ainda tem o legado dela, tem a história dela, né? Sim. E o que ela representa, não só para o Brasil, para as mulheres brasileiras, no mundo inteiro, é uma figura mundial. Com certeza. Olha, eu nem sei se eu consigo te responder, porque eu acho que como essa figura mundial, esse mártir, né? Enfim, que fica para a sociedade, eu acho que até hoje eu não consegui identificar e aterrissar também, sabe, esse sentimento que desde o dia 2, né, enfim, ali a partir do dia 15 de março de 2018, a nossa vida virou de ponta cabeça. Então, hoje o que me fortalece, né, é pensar que se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo a mesma coisa por qualquer... Enfim, ela já fazia antes, né? Então, é um peso enorme, uma pressão enorme, mas que a gente vai fazendo do nosso jeito, né? Enfim, como falando, né? A parte da educação física, eu acho que a gente precisa começar a falar mais da saúde da juventude negra, né? da saúde mental, principalmente. E como que o esporte, né, tem essa potência de transformação social e que as pessoas precisam entender também como esse ativo político, né? Para não só para a política partidária. E acho que hoje eu tenho... nesse lugar de filha, de sobrinha também, né? Da minha tia que já veio aqui. Então são várias referências, né? Não só minha tia e minha mãe, mas minha avó, né? Enfim, uma mulher nordestina, matriarca. Minha bisavó, que era uma grande referência política em João Pessoa também, que as pessoas em época de eleição, iam para casa dela para escutar, para conversar. Ela mobilizava as pessoas para
reforçar a importância de votar, enfim, acho que tem um legado histórico aí da família de bem atrás, né? Exatamente, nossos passos vêm bem de longe mesmo, mas eu acho que eu ainda não consigo mensurar esse tamanho, que acho que isso, né, vai fazer 8 anos agora, daqui a quase 2 meses, e eu ainda me surpreendo com o tamanho, com a força, aonde minha mãe chega, enfim, aonde as pessoas se inspiram nela, sabe? Então, acho que é algo que eu tô identificando ainda, esse caminho. Caroline, para você, o que é ser jovem negra na ciência? Então, eu acho que é ainda sinônimo de luta, sinônimo de busca por aqueles espaços onde ainda tentam nos inviabilizar, nos descredibilizar, e também é sinônimo de força, porque atualmente, embora nós sejamos muitas, nós não conhecemos todas, não temos acesso a todas, nós não vemos com frequência como veríamos uma cientista branca, uma professora branca. Então eu acho que mistura muito dessa pauta coletiva que envolve a nossa luta nesses espaços, nas universidades, nos centros grandes de pesquisa, acadêmicos, mas também envolvendo nossa própria voz, né? Para que nós mesmos nos direcionemos para outras pessoas, outras mulheres, outras meninas negras que, de repente, buscam uma inspiração, buscam uma carreira parecida, buscam uma vida acadêmica parecida. Então eu acho que é uma mistura, sabe, dessa luta, dessa razão entre a busca e entre ver que tem alguma ali parecida comigo e eu tentar ali também levantar, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é a dona, sei que é uma mulher, mas ela é basicamente assim: se eu estou aqui, eu não quero ser a primeira, né? Eu quero ser, na verdade, não quero ser uma das últimas, sabe? Eu posso ter sido a primeira, mas eu não quero ser a última. Eu quero que vocês venham junto comigo, quero trazer mais meninas, mais mulheres para esses espaços, para esse termo que a gente vive atualmente, né? Vou me permitir chamar de termo, porque são muitas coisas burocráticas que a gente enfrenta, não só por questões de preconceito, racismo ou machismo, mas por diversas outras questões que às vezes a gente enfrenta e talvez a gente só se dá conta depois, né? Que foi uma situação ruim, que foi uma situação que aconteceu por conta da cor da pele ou por conta do gênero, enfim. Então eu acho que a gente carrega tudo isso atualmente, ao mesmo tempo que tenta carregar essa chama, essa esperança de trazer mais para perto, trazer mais meninas, mais mulheres, como eu citei, e de sempre estar ali se envolvendo nesse todo coletivo, né? Que é abraçar as nossas causas, abraçar nossas questões, sejam elas só na ciência ou só na academia ou em outros aspectos, em outras ramificações sociais que a gente vê, que a gente entra como mulher preta. Eu acho que envolve bastante dessas duas partes. Agora, Caroline, como você chegou até aqui, né? Conta um pouco sobre a sua história, resumidamente pra gente, para entender o que aconteceu nessa sua trajetória para você se tornar essa pessoa hoje ativista, defensora da ciência, acadêmica e tão jovem. Então, eu sempre gostei muito de ciências, desde criança. Eu decidi que eu ia ser neurocirurgiã quando eu tinha 3 anos de idade. Caramba. Quase ali perto, quando eu comecei a ler, a escrever e tudo mais. Eu aprendi muito cedo, aprendi em casa mesmo. Com 3 anos, meus pais me ensinaram a ler e a escrever. E eu gostava muito de medicina, desde criança. Eu gostava daqueles desenhos, daqueles livrinhos que mostravam hospitais, médicos, enfim. E ali, na infância, eu tinha isso em mente, né? Que eu queria ser médica, cirurgiã, neurocirurgiã, já tinha pensado nisso, né? E eu, desde criança, também já era muito adiantada na escola, porque além de eu ter entrado cedo, eu acabei, entre aspas, pulando, né, uma série e acabei cursando 2 anos letivos em um ano só, em 2009. Eu cursei parte do pré-1, né, até junho de 2009 e depois, né, após as férias e tudo mais, cursei ali o pré-2, em 2009 também. Então, já fiquei adiantada aqui, nessa parte. E aí, quando... Adiantado já tava muito tempo, né?
Então, na parte escolar, né, falando, fiquei adiantado logo no comecinho ali, né, quando tinha 3 anos de idade. E quando fui pro ensino médio, né, que a gente começa a se deparar com a ramificação, né, que a ciência ali se separa, a gente não vê mais aquela matéria de ciências no geral. A gente vê uma partezinha de química, né, pelo menos comigo foi assim. Vi primeiro uma parte de química e depois um pouquinho de física, né, e biologia era uma partezinha já separada na área ali do 9º ano pro 1º ano do ensino médio. E eu vi que eu continuava gostando muito de ciências, e naquele meio ali entre a minha família, entre os meus amigos da época, eu via que nós tínhamos muito interesse, mas nós não tínhamos pessoas como nós falando sobre isso. De repente, pessoas jovens ou meninas jovens até mesmo. E ali eu comecei a gostar já muito, né, de química, de física, de astronomia, já no ensino médio mesmo. E aí, quando eu finalizei, né, o ensino médio 2021, eu tinha feito 16 anos ainda, finalizei o ensino médio com 16, e como eu já gostava muito dessa área, eu vi que seria bom seguir uma graduação também em exatas, né? Porque eu já gostava muito de astronomia, gostava dessa área de astrofísica e tudo mais. E inicialmente eu comecei a graduação em matemática, mas depois de 2 meses ali eu me identifiquei mais com a graduação em física, né? Por gostar mais da questão de astronomia, astrofísica e tudo mais. E mudei para a graduação em física depois desses 2 meses. E ali consegui finalizar agora em junho de 2025, né? Alguns dias antes de completar de fato 20 anos de idade. E esse desejo de querer trazer essa parte acadêmica, né, para a parte que entra na sociedade, que entra nas redes sociais e afins, foi desse desejo que a gente tinha, né, com os amigos lá no ensino médio mesmo, de querer ver as pessoas falando disso de forma mais acessível, falando com um linguajar mais jovem, mais informal, mas sempre trazendo, né, aquela essência de que a gente está pegando uma informação científica, mas a gente não está a resumindo, nós estamos trazendo aquela informação de uma forma mais fácil, de forma mais ampla, digamos assim. Então eu acho que tudo que eu faço atualmente, tudo que eu quero fazer ainda futuramente, vem daquilo que eu via, né, na escola, no ensino médio, até no fundamental, talvez, e que eu não via, né, que eram essas pessoas que de fato levavam a ciência de forma X, de forma Y, de forma bem específica, mas sempre tentando trazer com esse cuidado, digamos assim, de querer trazer a informação da forma que ela é, mas trazendo de forma mais fácil, mais específica, mais lúdica. Então eu acho que veio já dali, tanto da vida escolar, né, da vida ali no ensino médio, acadêmico, até chegar aqui. Foi se construindo dessa forma. Interessante, muito interessante. Muito cabeçuda, não, muito tava falando. Cabeçuda. Não, tô até inteligente. Eu tô chocada. Com 3 anos pensando em ser neurocirurgiã. Não, o máximo com 3 anos é passar de ser médica. É o máximo que dava pra poder fazer, né? Neurocirurgiã, muito específico. Meus pais foram me apresentando. Você quer ser médica? Então tem essas áreas aqui. Aliás, tem isso, seus pais. Isso. Eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 7 anos. E os seus pais, nesse contexto todo, como a filha, usar o termo aí que a gente tá tão cabeçuda, tão inteligente, tão decidida e tão pequenininha que já fazendo as coisas. Como seus pais se posicionaram diante disso? Como foi pra eles? Olha, eles sempre me apoiaram em tudo, embora eles não sejam da área científica, eles sempre me apoiaram, sempre se empenharam para que eu tivesse acesso a boas notícias, a bons materiais, a tudo aquilo que eles não tiveram, né, na vida escolar deles. Eles sempre se empenharam muito para que tudo que eu queria ali pesquisar e até mesmo conquistar, na verdade, eles sempre se esforçaram muito para isso. E eu tenho uma irmã mais nova, né, que atualmente ela tem 11 anos, e eu vejo que tudo que eles fizeram comigo, eles estão fazendo com ela. Ela também gosta muito de ciências, gosta de artes. Mais uma. Ainda bem. Mais uma. Sim, então eu vejo que aquele cuidado que eles sempre tiveram, eles estão reproduzindo com a minha irmã, e eu acho isso maravilhoso, porque eles realmente não são de forma alguma, né, da área científica. Eu cresci vendo os meus pais sendo autônomos em várias áreas, e eu sempre cresci, né, muito orgulhosa vendo todo o esforço deles e tudo mais, tanto pra mim quanto pra minha irmã também, pela nossa casa. E eu acho isso, assim, surreal, porque eu confesso que eu tentando me imaginar, né, como mãe e tudo mais, eu não sei como eu reagiria. Eu enlouqueceria. Porque querendo seguir uma área, sabe, tão diferente, uma área que as pessoas até têm um certo preconceito, sabe, né? Que é uma área difícil ou que não dá dinheiro, né? A gente no Brasil ouve muito
isso, né? Que as ciências não dão dinheiro, que a vida acadêmica não dá dinheiro. As pessoas pensam muito por esse lado. E tanto por eu querer ser médica, né? As pessoas poderiam pensar dessa forma. Meus pais poderiam pensar nisso. Não, vai pra medicina, né? Que a gente vai se garantir mais, você vai ter uma renda melhor. Exatamente. E eu já vi muitos pais de outras colegas minhas que elas pensavam nessa forma, né? Ah, vai pra medicina, vai pro direito, vai pra uma área que talvez tenha um retorno financeiro melhor ou até mais rápido. Mas meus pais nunca pensaram nisso, né? Mesmo crescendo num ambiente mais pobre, em ambientes periféricos, na cidade do interior do Rio, onde a gente mora atualmente, eles nunca tiveram essa ganância, sabe? De querer mandar no meu futuro ou querer tentar impor o que eu iria cursar, o que eu iria fazer. Eles sempre me deram essa liberdade de escolha para os meus estudos, para o meu trabalho. E em tudo que eu fiz e tudo que eu faço até hoje, eles sempre me dão muito apoio. Eles e minha irmã, inclusive. Ah, que bacana. Luiara, aí no seu caso, embora sua mãe seja essa referência, mas qual o papel da sua família, né, para sua decisão de futuro, de vida e tudo que você faz hoje? Olha, hoje o meu, enfim, né, o que eu tô vivenciando hoje não foi muito... não tive uma grande tomada de decisão, acho que você possa imaginar, né? Acho que quando eu falei dessa pressão, né, desse lugar, de fato é algo que tem que se colocar para si e ter muito peito para estar nesse lugar e comandar hoje, né, uma instituição. Mas foi algo que eu fui levada, né? Enfim, eu ali eu terminei a ensino médio ali em 2016, passo para a UERJ, sendo que a UERJ estava de greve. E aí eu começo a conversar com a minha mãe, enfim, acho que até antes também, nessa decisão do curso, né? Minha mãe me apoiou, mas ela falava assim, ó, vai ter que ralar muito. É por amor? Já era educação física. Então, eu tava decidindo, assim, aí minha mãe fez ciências sociais, né? E eu fiquei na cabeça que queria fazer ciências sociais também. Ela, pelo amor de Deus. Mas faz isso não, minha filha. Faz outra coisa. Mas eu sempre... desde pequena eu sabia que eu não queria estar nos holofotes, né? Dos lugares. Já desde pequena também, né? Embora estivesse nesses lugares. Mas mesmo estando nesses lugares, eu estava nos bastidores, né? Com a minha mãe na vereança já, eu trabalhava, né? Enfim, mas apoiava com ela ali no Espaço Coruja. Eu sempre gostei de criança, então as mulheres estavam ali nos debates e eu estava com as crianças cuidando, enfim, ali no espaço infantil. Sempre foi algo que sempre me motivou e me motiva hoje, né? Pensar em criança, né? E aí eu tava escolhendo ali o curso que eu ia cursar. Ela, cara, pelo amor de Deus, escolhe um curso que você vai ficar pelo menos um pouco mais tranquila. E aí, nesse momento, eu já fazia alguns esportes, já sempre me movimentei. E eu comecei afunilando, né? Assim, tá, eu quero cuidar do corpo, quero trabalhar com criança. E aí, escolhi educação física. Aí passo pra UERJ, mas a UERJ tá em greve. Aí começo a estudar pra fazer o Enem de novo, né? Pra tentar outra faculdade. E aí acontece tudo. Então, quando acontece, as minhas aulas começam um mês depois. Então, 15 de abril, na verdade, para ser mais específico. 15 de abril de 2018, as minhas aulas na UERJ começam. E já com esse peso, sendo uma figura pública, né? As pessoas me reconhecendo, professores me reconhecendo, inclusive com preconceito em alguns momentos, onde as pessoas achavam que eu iria usar do fato de eu ser filha de Marielle para ter benefícios e vantagens naquele momento, mas sempre muito decidida que eu iria finalizar meu curso. E aí finalizo o curso, me formei no ano passado, mas nesse processo eu trabalhava com a Renata Souza, que hoje é deputada estadual do Rio de Janeiro, que trabalhava com a minha mãe também, e ali faço parte do mandato dela, né, enfim, para conseguir ajudar em casa também, para manter a cabeça funcionando ali também. E aí, entendo que também não é mais o meu lugar, depois de 4 anos fazendo parte do mandato dela. A gente já tinha um instituto, minha tia já estava na direção do instituto, tem o convite dela ir para o ministério, e eu entendo que talvez já seja o momento ali de eu ir para o instituto. Mas não para ser diretora, mas, enfim, para partilhar, né? Enfim, para continuar com esse sentimento. E eu vou para o Instituto quando a gente organiza a área de memória. E que eu acho que a memória é uma pauta muito importante e custosa para o povo preto, né? Super. Da gente
falar não só dos que já se foram, mas dos que estão aqui hoje, né? E a memória é política, né? As pessoas, se a gente for pegar aí a história do povo preto, muitas coisas estão apagadas, né? A gente está tendo justamente para serem esquecidas, né? E aí faz sentido para mim naquele momento ir pro instituto trabalhar com memória. E aí eu falo, tá, beleza. Isso é algo mais, não vou dizer confortável, porque esse lugar não é confortável, mas é um pouco mais confortante. Acalenta um pouco mais meu coração estar dentro do instituto trabalhando com isso e pensando nisso com a memória de uma das mulheres pretas, com a memória da minha mãe. E aí eu vou para o Instituto como coordenadora de memória, a gente começa a pensar no acervo físico, no acervo digital, enfim, a gente tem um grande sonho, né, de tirar um centro de memória e ancestralidade do papel, junto com o Instituto Marielle Franco, mas ter um centro de memória também. E acho que esse caminho foi natural. Eu fico 1 ano na coordenação, nisso minha tia vai para o ministério, outras 2 diretoras entram no Instituto, a Lígia e a Diana. E naquele momento a gente entende que eu deveria compor o corpo de direção. E aí eu entro como diretora de legado, primeiramente. Nesse sentido de continuação do sonho, né? De fortalecer. E aí um ano quanto diretora de legado, as meninas saíram do instituto, e aí caiu no meu colo a direção executiva e, enfim, agarrando com muita força e com muito peito, né, como eu falei, porque é isso, eu não tô aqui só como uma diretora de organização. Para além da diretora, eu sou filha. E o tema que a gente trabalha hoje, né, enfim, como violência política de gênero e raça, né, enfim, fortalecimento de liderança. Claro que tem a área da memória ali que a gente fortalece muito, mas o nosso ponto central hoje no Instituto é violência política de gênero e raça. E é uma coisa que acontece todos os dias. Todos os dias a gente tem, né, a gente dentro do Instituto faz acompanhamento de lideranças que estão sofrendo ameaça, enfim, que passam pelo processo de violência. Então, atravessa muito, porque eu consigo reconhecer a dor que aquelas mulheres estão passando ali, a dor que eu passei e passo até hoje. Então, exige muita responsabilidade, né? Enfim, com cuidado com outras mulheres pretas, né? Mulheres trans, né? Que também passam bastante por esse processo de violência. E aí me vejo hoje nesse lugar que fui arrastada, mas sem perder o foco de conseguir trabalhar com o esporte, que é o lugar que mexe meu coração, que me move, que é essa paixão que eu tenho, entendendo o esporte como política, como eu comentei com você. Tanto que minha defesa, né? Mas enfim, a minha tese de TCC, meu artigo, né? É sobre instituições de esportes que fortalecem a representatividade de mulheres negras dentro do esporte. Então, o quanto que ter ambiente só com mulheres negras, ter ambiente só com mulheres, não só da periferia, enfim, mas em todos os outros ambientes, vão fortalecer não só a saúde mental, mas a saúde física. Cria esse senso de coletividade, essa gira, né, que a gente costuma dizer, desse próprio quilombo urbano, né, que vai se formando. Então, hoje eu tô nesse lugar, mas também tô trazendo um pouquinho do esporte, entendendo o esporte como política também. Gente, que história maravilhosa de vocês. Bem interessante, muito, muito mesmo. Eu realmente não conhecia, né, um pouco sobre vocês. Você é muito discreta. Sou. Então, tá falando aqui, eu tô até assim, gente, ela tá falando demais. Será que depois ela vai se arrepender? Né? Então, agora, Caroline, vocês expuseram aqui, né, um pouco contando a trajetória de vocês, como vocês chegaram até esse momento, e vocês são jovens. Qual é o desafio que é ser jovem no Brasil e ser ativista, e sabe, você pela ciência, ela pela política e também pelo esporte, né, que é extremamente importante. Inclusive, falou sobre saúde mental. A gente aqui no programa fala sobre saúde mental, mas a gente nunca trouxe essa pegada voltada para o jovem. A gente sempre fala para as mulheres que já são mais velhas, enfim. Para você, o que é ser jovem no Brasil? Quais são esses desafios de estar nesse lugar que você ocupa hoje, sendo uma referência? Então, não sei se você passa pelo mesmo, mas eu acho que um dos principais desafios, né, que é o que no momento mais mexe comigo, eu acho, é a questão do desdém, a questão daquele
daquela falta de confiança, aquela falta de acreditar no que você fala, no que você faz ou no que você mostra, né, com a sua realidade, com o seu trabalho, com a sua divulgação, com o que você faz de fato. Eu ainda enfrento muito disso. Tenho outros colegas que já falaram que passam pelo mesmo e tudo mais. E eu acho que isso não é só um problema na questão científica, né? Eu imagino que em diversas outras áreas, já quem é jovem, quem é ativista, quem tem a sua voz ali ouvida nessas áreas, infelizmente enfrenta muito disso, passa por isso. Mas aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem muitos preconceitos por diversas outras questões, né, de raça, de gênero, e principalmente pela idade, né? Se você for muito jovem, se você for muito velho, as pessoas tendem a te descartar dessa forma, a te colocar nesse cesto, né, de ficar te balanceando dessa forma, até que ela de fato encontre alguma coisa ali em você que vai passar uma credibilidade, mas não pelo que você faz, mas pelo que aquela pessoa quer acreditar de você, pelo que ela quer ver em você, do ponto de vista dela e de um ponto de vista muitas das vezes preconceituoso. Então eu acho que esse é um dos maiores desafios atualmente, não só para mim, mas para outras pessoas da minha área, né, que já compartilharam esses relatos comigo. E o outro desafio é que a gente tem muita propaganda anti-faculdade, anti-universidades atualmente. Então eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas, né, tanto mulheres como homens, falando que eles se sentem muito velhos para estarem fazendo faculdade, se sentem deslocados. São assim, pessoas que estão ali nos seus 20 e poucos anos também. E mesmo que não fossem, mesmo pessoas mais velhas também, eu acho que esse é um discurso que a gente precisa combater, né, quanto mais cedo possível, porque a universidade, ela abre portas, a educação, ela abre portas, ela transforma vidas, não só a sua, mas de quem está ao seu redor. Pode ser do seu familiar, hoje uma pessoa que você ensina, o mínimo que seja, mas você transforma o conhecimento de quem está ao seu redor também. Então eu acho que nesse cenário atual que a gente encontra na vida acadêmica do Brasil, por esse preconceito com os jovens no Brasil também, tanto dentro da academia quanto fora, eu acho que a questão é uma só. A gente seguir tentando quebrar esse tipo de opinião e preconceito que a gente sempre vê atualmente, tanto nesses locais que eu citei aqui, quanto nas redes sociais também, porque as pessoas se escondem por lá, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil disseminar esse tipo de coisa. Mas eu acho que o desafio é um só para todos nós, que é essa questão do preconceito, do desdém e essa questão de sempre ter uma desmotivação vindo do outro lado, sabe? Vindo de quem é mais velho, vindo de quem tem mais experiência. Eu acho que a gente acaba passando por isso, sabe? Você acha que essa desmotivação, ela é política? Também, porque atualmente a gente tem um cenário, né, que fala muito disso, que fala que para você não fazer uma universidade, para você empreender, fazer tal coisa, fazer X, Y coisa, e as pessoas acabam entrando nesse discurso anti-faculdades, anti-universidades, anti-academia, e isso vai entrando na cabeça das crianças e dos adolescentes de uma forma que eu mal sei explicar aqui, porque eu já vi crianças reproduzindo essas falas, já vi adolescentes, pré-adolescentes reproduzindo essas falas e pensando em seguir esse tipo de coisa, sendo que a gente sabe que a educação, ela transforma, né? Como eu citei aqui, ela tem poder para mudar vidas, tem poder para mudar a vida de quem estuda, a vida de quem está ao redor. Então, eu acho que quando um político, quando uma pessoa pública que está ali envolvida nesse tipo de cenário, né, do nosso país atualmente, ou até do nosso estado mesmo, quando eles usam da voz e do poder deles para falar isso, né, que a faculdade não dá futuro, como muitos dizem, ou que a universidade não vai te garantir um emprego, não vai te garantir nada, isso é algo que mata ali o estudante por dentro. Isso é algo que mata um jovem por dentro. Então, eu acho que dessa forma a gente se sente muito mais desmotivado, né, nesse cenário político, porque não é comum a gente ver um professor falando, né, na TV, no rádio, nesses veículos da mídia atualmente, não é tão frequente, mas um político você vê quase que todo dia. E se você ouve isso quase que todo dia, você não tem motivação para você seguir na sua área profissional, na sua área acadêmica. Então eu acho que sim, que vem muito essa parte política também, principalmente aqui. Agora, você trouxe um ponto interessante aí, que é esse discurso de antifaculdade, não é necessário, vamos empreender. Mas quando a gente vai acompanhar as notícias, né, geralmente os filhos dessas pessoas públicas, inclusive, fazem faculdade fora do Brasil, né?
É interessante isso, Luiara. Eles não querem que o outro faça. faça, Que o né? preto pobre, principalmente, faça. Com certeza. Até porque uma coisa que eu aprendi muito com a minha família é que tem uma coisa que ninguém vai te tirar, que é o conhecimento. E hoje o conhecimento acho que é uma das armas principais da juventude, enfim, né, de todo mundo, mas principalmente da juventude. E eles entenderam isso também. Eles sabem que o conhecimento não tira, e acho que, enfim, tentando jogar aqui pro meu lado, né, enfim, pra política, enfim, pro meio de ativista e militante, eu acho que esse preconceito também, né, de descredibilizar. E as pessoas acham que pegam o nosso currículo e jogam fora, ou que só na faculdade só tem esquerdista, maconheiro, enfim, Só né? balbúrdia. Enfim, só balbúrdia, enfim, né? E aí quando a gente vai pegar, inclusive, deputados, né, do estado do Rio de Janeiro hoje, de direita, que querem privatizar, né, faculdade, quer privatizar o UERJ. Tem um deputado hoje no Rio de Janeiro que ele quer privatizar o UERJ. Muito nesse sentido de entender que ele privatizando ou não vai ser o mesmo público, não vai ser o mesmo corpo de pessoas que vão entrar ali naquela faculdade, né? Então, o conhecimento conhecendo esse nossa maior arma, nosso maior poder, acho que acho que é um cenário importante de pensar, né? De refletir sobre a importância da gente continuar falando com a juventude, enfim, falando da importância de ocupar os lugares. Acho que esse é um dos maiores... Não sei se solução é a palavra, mas acho que um dos maiores ativos de hoje da juventude é de entender que a gente precisa ocupar todos os lugares. Então, mesmo com esses discursos, que são enormes, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, tem um movimento de pessoas que estão fortalecidas e fortalecem cada vez mais a importância de estar ocupando as faculdades, né? Enfim, contra o sucateamento, né? Enfim, contra várias... a favor da lei de cotas, né? Enfim, Sim, né? as cotas são importantíssimas. Hoje várias pessoas... Eu me lembro profundamente, assim, da época da UERJ, de amigos meus, assim, mas... Tu entrou... Eu não entrei por cota, mas tinha amigos meus que entraram, assim, mas... Então você tinha que ter outro lugar. Não faz sentido. Isso é privilégio. Tipo, né? A lógica... Entrou por cota? Entra por cota. Essa lógica... Privilégio porque entrou por cota. Essa... É inacreditável. Inacreditável. Eu até acho que me perdi um pouco aqui do raciocínio. Mas acho que nesse lugar de fortalecer, né? De continuar. Como lidar com essa desmotivação? Você jovem para os outros jovens que estão nos ouvindo, não no meu caso. Mas como lidar com essa desmotivação? Como fazer com que essas vozes, esse discurso, que isso não afete e desmotive principalmente pessoas que estão na luta, no ativismo, que estão pensando um futuro mais plural e igualitário? A minha não desmotivação hoje é pensar justamente nas outras gerações. Então, enfim, pensar na irmã da Carol, enfim, tenho 2 sobrinhas, né? Enfim, primas, filhas da minha tia, que hoje minha motivação é garantir que elas, daqui a mais velha fez 10 anos semana passada, que ela daqui a 10 anos, ou daqui, enfim, quando estiver na faculdade, no ensino médio, ela não precise passar por situações que eu passei, né? E que minha mãe passou. Então, acho que a nossa maior motivação tem que ser garantir o futuro para outra geração. De garantir um mundo melhor para sua filha, né? Você falou, sua filha que tá com 7 anos aí pensando em já fazendo contas para quando ela tiver se ela quiser seguir com contabilidade, né? A carreira do pai, que ela tenha um cenário muito mais acessível e mais fácil, né? Para garantir os direitos dela enquanto, né, enquanto mulher preta. Então, acho que a maior motivação hoje, e acho que tem que... Assim, a motivação de todos os jovens é sempre garantir que a outra geração não cometa os mesmos erros que né, as outras gerações cometem, olhar os nossos acertos e que eles tenham um mundo melhor, assim, para viver. Carol, e você? Como lidar com essa tentativa de desqualificação, de desmotivação, de fazer que justamente os jovens, né, que é quem tem o ímpeto, que tem a vontade ali, a força mesmo, né, coragem em alguns casos, de fazer acontecer? Como evitar isso?
Então, de uns tempos pra cá, nesse cenário, eu meio que acabei aprendendo que essa desmotivação e todos esses comentários e tudo de negativo que ocorre nesse sentido vai acabar vindo de todo lugar. Não importa se vai ser de uma rede social, se vai ser dentro de um próprio ambiente acadêmico, se vai vir da sua família, de repente, vai vir de todo lugar. Então, é aquilo. Se você tá fazendo, vão falar mal, vão descredibilizar. Se você não fizer, também vão falar da mesma forma. Então, eu sei que parece clichê, mas é o que já foi dito, que a gente precisa sim continuar seguindo, não só por nós, mas pelo futuro daqueles e daquelas que vão vir após a gente, né, para que esse cenário continue sempre melhorando e não decaindo, né, que esse cenário se torne cada vez mais positivo, cada vez mais abrangente, mais inclusivo. E um outro clichê também, mas é de que a gente precisa sempre estar seguindo, independentemente do que os outros pensam, porque o que eu faço por mim, o que eu faço, né, por aqueles que estão ao meu redor, eu não posso esperar que o próximo faça por mim, né, tanto por questões pessoais e porque é algo meu, é algo pessoal, é algo que eu sei que eu vou fazer e vou me esforçar para fazê-lo bem, porque é algo que eu quero para mim, para perto de mim. E eu acho que dessa forma a gente consegue lidar com tudo de negativo que surge, sabe? Porque quando eu reparo que alguém próximo ou distante a mim, que seja, está tentando me descredibilizar, me desmotivar, ou não só a mim, né, pessoalmente, mas aquela pessoa que faz algo parecido comigo, aquela pessoa que também luta, que também tenta, que também se esforça, trabalha, enfim. Quando a gente vê comentários e ações do tipo, o melhor que a gente tem a fazer é seguir, é ignorar, é sempre tentar seguir naquilo que a gente tem como propósito para nós mesmos, e não para tentar, de repente, calar a boca de alguém, entre aspas, ou tentar ser maior que alguém, ser melhor que alguém, porque o propósito, ele é nosso e simplesmente nosso. Então, quando a gente segue com esse pensamento, né, de ignorar, de só absorver aquilo que é bom, aquelas críticas positivas, construtivas, sabe? Eu acho que tudo melhora, não só nesse cenário que a gente está citando, mas também para nossa própria vida, para nossa saúde mental, para aquilo que a gente está absorvendo. Eu acho que fica muito melhor. Luiara, a gente vive um momento, né, a gente sinalizou sobre isso, do aumento da violência contra as mulheres, esse discurso de ódio, né, a misoginia. E vocês, mulheres jovens pretas, isso pode ser... Como vocês enxergam o futuro a partir dessa ótica? Como continuar, né, aí, lutando no ativismo, tendo a sua vida pessoal também, né, enfim, num cenário tão delicado e também inseguro para as mulheres? É muito, muito inseguro, mas eu acho que, ao mesmo tempo que tem esse aumento de discurso de ódio, né, enfim, como ela falou nas redes sociais hoje, é um lugar, né, a quem que qualquer pessoa ali se acha no direito de falar. Recentemente, no final do ano, passei por um processo que eu fiquei umas 2 semanas recebendo uma enxurrada, assim, de discurso nas minhas redes, mas acho que eu tô desde que eu voltei de recesso, tô com uma palavra na cabeça, né, enfim, com a nova... Hoje, inclusive, notícia aqui, né, de primeira mão, hoje é uma nova diretora, entra no Instituto, né, a Larissa Morim, que era da Casa Fluminense, então tenho trocado bastante com ela, e a gente tem falado muito dessa gira de coletividade e de circularidade. Então, acho que pensando no futuro e as próximas juventudes, isso não vai ficar mais fácil, acredito eu, não vai ficar mais fácil, porque da mesma forma que a gente está se organizando aqui, eles estão se organizando lá. Mas enquanto a gente não entender que né, como é que era em 2016? Não larga a mão de ninguém, né? Isso, ninguém solta a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. E quando a gente não conseguir entender realmente que a minha disputa não é com você e nem com ela, é com eles, a gente não vai conseguir avançar. Então, acho que pensando no futuro, a gente precisa entender esse círculo de circularidade, que o que eu faço dentro da política, né? Enfim, não só partidária, mas dentro da violência política, vai ter impacto também nas políticas públicas e, enfim, nos meios acadêmicos, que vai ter impacto também no jornalismo, né? Dessa grande rede, nessa rede de apoio, né? Que acho que é o mais importante, que só a gente sabe o que a gente passa. Quando tudo tá caindo, né? Desmoronando, são
nós mesmos que seguramos umas às outras, são nós mesmos que vamos nos fortalecer. Então, se nós, no momento ruim, é a gente que vai se fortalecer, pensando no futuro, a gente precisa se fortalecer também e pensar nessa rede de apoio, porque senão acho que a gente fica acomodada, né? Enfim, e acho que também é legítimo pessoas que ficam no seu canto, né? Que acham que não precisam mais caminhar, porque é um processo violento, né? É difícil se colocar a cara, é difícil estar falando, é difícil estar nas redes e pensando novas formas de comunicar a termos acadêmicos, porque as pessoas vão julgar, né? Tem esse preconceito todo que você já traz. Então, acho que a gente pensar nesse senso de comunidade e que é uma responsabilidade coletiva, é isso que a gente pensa no futuro e acho que vai ficar mais... isso não fica mais fácil, mas fica mais confortável o caminho, né? Você entendendo que outras pessoas estão passando pelas mesmas coisas e que se você precisar de mim, né, eu vou estar aqui apoiando, né? E vice-versa. Meninas, estamos chegando ao fim do nosso papo, que foi incrível, tá? Foi muito enriquecedor. E eu queria que vocês falassem agora sobre os projetos atuais de vocês, né? É hora de vender o peixe. Caroline, como que você tá hoje? Qual projeto você desenvolve? Então, eu sigo muito firme nesse ideal de finalizar a segunda graduação, né? Tem muita gente que me pergunta... Gente, segunda graduação. Tem muita gente que pergunta por que eu faço uma segunda se eu terminei a primeira tão cedo, né? Por que eu quero estar fazendo essa segunda? E, na verdade, que é uma área que eu sempre gostei muito, né? Ciência, matemática junto, então eu sempre gostei muito dessa área, já antes de ingressar na primeira graduação. E é uma grade, né, curricular na qual eu me identifico muito também. Sei que eu vou conhecer e também me aprofundar em outras áreas, nas quais eu já gosto também. Então sigo, né, tentando com muita firmeza já finalizar essa graduação lá na UFRJ. Quero buscar também outras pós-graduações futuramente. Eu tenho muito interesse em seguir no mestrado, no doutorado, porque o meu sonho, que vem de muitos anos, é me tornar uma astrofísica, de fato. Eu sonho muito com doutorado em astrofísica. Neurocientista, astrofísica, médica, Tudo coisa simples, tudo tranquilo. Eu sei que envolve uma ambição e um plano muito grande, mas eu creio que vai dar certo. Eu sigo tentando, né, fazer dar certo. E tem o livro que eu citei aqui na minha bio também. Não fala no seu livro, meu Deus, por favor. Então, é um livro que eu tô finalizando que também tem justamente essa pegada ali de Caroline, que é fazer o quê? É pegar aqueles termos acadêmicos, aqueles termos longos, científicos, astronômicos, literalmente, e você traduzir para essa linguagem atual, compreensiva. E esse livro fala justamente disso, né? O título dele vai ser O Universo e Afins, né? Que é justamente tentar, né, reproduzir todas as grandes falas sobre o universo, sobre planetas, estrelas, astros, enfim, mas com essa linguagem mais acessível, mais informal, mas trazendo ainda as informações importantes, as características importantes, descobertas importantes também, mas daquela formazinha que eu já gosto de fazer, né? Que é trazendo para aquele público que é leigo, ou que é entusiasta, ou que já é profissional, especialista também, enfim. Então eu quero trazer isso nesse livro quando eu finalizá-lo. E temos o Alcançando Estrelinhas, que é um projeto que eu tô tentando expandi-lo agora também em 2026, que ele visa visitar escolas, institutos, que sempre levando... Instituto Marielle Franco. Isso aí, eu já vou pegar o seu contato daqui a pouquinho, hein? Mas ele tem essa premissa, digamos assim. Eu idealizei esse projeto junto com o Vitor Hugo, né, que é meu namorado e meu assessor também, o produtor, e a gente pensa muito nisso, né, que é de levar para essas crianças e adolescentes atualmente aquilo que nós não vimos na nossa infância, né? Que é a ciência sendo mostrada dessa forma, a astronomia sendo mostrada dessa forma, né? De forma compreensiva, acessível, sem você mostrar aquela parte que assusta, sabe? Que são aqueles cálculos imensos, aquelas fotos super difíceis, sabe? Processadas por aqueles supercomputadores. Então a missão é essa, levar a astronomia para as crianças de forma descomplicada, de forma simples,
simples, mas com aquela essência de mostrar de fato o que é a ciência por trás daquilo. Então eu tô buscando muito expandir esse projeto esse ano e creio também que vai dar muito certo, porque como você falou aqui anteriormente, eu também gosto muito de criança, eu gosto de disseminar esse conhecimento para crianças, para adolescentes, porque vem muito daquela parte do que eu citei, né? Que eu fico imaginando, poxa, quando eu era criança eu não tive isso, quando eu era criança eu não tive nenhuma pessoa me ensinando, né, e mostrando dessa forma tudo isso que eu tô vendo atualmente, muito menos uma mulher preta, uma professora preta, sabe? E eu gosto muito quando eu chego nas escolas e as crianças falam isso, professora, você é preta, professora, você tem uma franjinha igual a mim, você tem um cabelo igual ao meu. Eu acho isso muito bonito, sabe? Que as crianças conseguem se identificar comigo, têm os gostos parecidos, eu acho isso muito lindo. E é isso, né? Como você falou, de tentar levar esse pedacinho de cada coisa, né, da nossa área, para incentivar as crianças e mais jovens também no futuro. Então, os meus projetos sempre estão visando isso, né? De levar a ciência para esse público, né? Não só para os jovens, mas para todo entusiasta, todo curioso, né? Que gosta e que ama, né, essa parte também. Mas com essa premissa sempre, de tornar mais acessível, mais inclusivo. E é isso. Eu quero que o meu 2026 inclua todos esses projetos assim, né? Sempre levando conhecimento dessa forma e tentando buscar o máximo de resultados, mas não pra mim, mas pra aquelas pessoas que vão ter acesso a esse conhecimento, sabe? Tá joia. E Luiara, o Instituto Marielle Franco, como Muita está? coisa. Muita coisa também. Muita coisa também. Acho que falando de algumas datas importantes, né, na verdade. A gente sempre tem o 14 de março, né, que a gente faz o festival Justiça por Marielle Anderson, que nesse ano a gente vai fazer, na verdade, num domingo, dia 15 de março, no Circo Voador. Todo mundo está convidados. Para além disso, né, tem o acompanhamento do caso, né? Então, agora, final de fevereiro, a gente tem a data importante, né? Que é o julgamento dos mandantes no STF, dia 24 e 25 de fevereiro. É ano de eleição. Todo ano de eleição a gente tem a Agenda Marielle Franco, que é um conjunto de práticas, valores para as pessoas que estão se colocando à disposição, né? Enfim, seus corpos à candidatura. Se comprometerem com aqueles compromissos que minha mãe tinha e tem, né? Que a gente continua no Instituto. Pensando em criança, né? A gente quer esse ano ter uma outra edição da HQ. A gente tem uma HQ que conta a história da minha mãe, né? A história em quadrinho. A gente quer esse ano fazer outras edições da HQ. 27 de julho, né? Que é aniversário da minha mãe. A gente sempre tem uma ativação de memória. Então, esse ano a gente quer colocar uma parte do acervo digital numa plataforma e colocar isso público, né? Para as pessoas. Tem esse grande sonho, né, que eu falei do Centro de Memória, que eu não sei se vai ser esse ano, mas estamos trabalhando para isso. Eleições. Ano passado, dentro do Instituto, a gente também tem a escrita de pesquisas, né? E aí, ano passado, a gente fez a pesquisa sobre violência política no meio digital. E dentro dessa pesquisa, a gente, no final, traz um manual para as pessoas identificarem, né, o que fazer quando sofrerem, né, como identificar, quais são os tipos de violência no meio digital. Então, esse ano a gente quer disseminar esse manual, né, importantíssimo. Agenda, deixa eu ver, tanta coisa, meu Deus do céu, festival, agenda, julgamento. E acho que o nosso trabalho diário, né, enfim, de acompanhamento dos casos sobre violência política, a preservação da memória, né, enquanto diretora, acho que esse ano já quero também trazer o esporte para dentro do Instituto, né, enfim, desse debate da saúde mental da juventude negra, né, e de mulheres negras. Muita coisa, nós somos poucos e fazemos bastante coisas durante o ano, né, enfim, a gente ainda está, inclusive, reverberando o que a gente fez na Marcha das Mulheres Negras em novembro, né, do ano passado, em Brasília. Então, esse ano a gente vai lançar um documentário, esse ano a gente vai lançar uma exposição de objetos que as pessoas deixaram. Em 2026 vai ter uns 50 meses, né, para os projetos de vocês. Precisa ter, porque é muito. É muita coisa isso, né? Que bom. Nós não somos poucas, que acho que, né, cada vez mais tem pessoas interessadas, mas enquanto a gente não pode ficar acomodado e tem que colocar, dando voz e fazendo
É nós por nós. Tudo Essa é em a parada. ação. É nós por nós, ação em movimento, né? Então, muita coisa, mas sempre dá certo, né? Isso. Sempre no final dá tudo certo. Que alegria. Quero te agradecer muito, Caroline, por ter aceito o convite, ter compartilhado um pouco da sua trajetória e do seu ativismo aqui com a gente. Que nada, a honra foi toda minha. Muito obrigada novamente por esse espaço, por estar aqui com vocês também. Luiara, muito, muito obrigada mesmo. Também foi uma grande alegria recebê-la aqui. Que esse prazer é meu. Eu não gosto de falar, você viu que hoje eu falei bastante. Mas, enfim, acho que esse espaço que você, né, como pessoa física, né, como jornalista, tá trazendo abertura para não só a juventude, né, mas outras convidadas, outras mulheres pretas falarem. É importante, que a gente não sabe que são todos os canais que a gente pode falar, né, abertamente, livremente, falar sobre todos os assuntos. Então, eu agradeço, uma honra e tamo junto. Tamo juntas. E assim nós encerramos mais o Empoderação com a sua companhia, essas duas jovens maravilhosas, que vocês vão ouvir falar muito mais. Muito obrigada por seguirem até aqui conosco. Tchau, tchau.